Boa noite a todos. Constatando o número regimental para a deliberação e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos. Convido nesse momento o vereador José da Silva Andrade para fazer a leitura de versículo bíblico. Boa noite a todos. Passo nesse momento a ler o versículo da Bíblia. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Obrigada, vereador José da Silva Andrade. Está em discussão a ata da reunião anterior. Está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Em contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Passamos nesse momento ao pequeno expediente. Está com a palavra o vereador Juscelino Moreira, da bancada do PDT. Boa noite, senhor presidente, doutor Eno, assessor jurídico, Walter Castelli, doutor expediente, colegas vereadores, colegas vereadoras, assistência, imprensa, nós internautas que estamos assistindo hoje em casa também, nossa comunidade. Trago aqui, senhor presidente, duas indicações e um requerimento que passo a ler neste momento. O vereador abaixo firmado da bancada do PDT, Partido Democrático Trabalhista, vem na forma regimental a presença do plenário solicitado que segue. Que a mesa se dirija ao Executivo solicitando que se veja a possibilidade de auxílio transporte ou até mesmo o transporte em si para a equipe SE Alex Philips, RD Acabamentos e Materiais de Construções, Magival Confecções, para os jogos da taça RBS, pois a mesma, além de estar representando o nosso município, também está prestando uma belíssima homenagem aos dois jovens desportistas que, infelizmente, por ironia do destino, não estão mais conosco em vida, mas eternamente em nossos corações. Plenário, vereador Tomar Leu, 27 de abril de 2015, Juscelino Moreira, bancada do PDT. Outra indicação, senhor presidente. O vereador abaixo firmado da bancada do PDT, do Partido Democrático Trabalhista, vem na forma regimental a presença do plenário solicitado que segue. Que a mesa se dirija ao Poder Executivo, solicitando que seja providenciado com a mais breve urgência o conserto do portão de entrada que dá acesso ao Parque de Máquinas da Prefeitura Municipal de Saldanha Marinho. Plenário, vereador Tomar Leu, 27 de abril de 2015, Juscelino Moreira, bancada do PDT. Requerimento, senhor presidente. O vereador abaixo firmado da bancada do PDT, do Partido Democrático Trabalhista, vem na forma regimental a presença do plenário requerido que segue. Que a mesa se dirija ao Poder Executivo solicitando cópia de convênio de fiscalização de trabalho do trânsito assinado entre o município e Departamento Estadual de Trânsito DETRAN e Brigada Militar, que ora venceu em outubro de 2014, cópia da portaria de nomeação do diretor de trânsito, cópia de cadastramento dos membros da JARI e OTR, inclusive em que o local se localiza o departamento para que possamos informar a comunidade o local com que os munícipes possa protocolar seus recursos e até mesmo tirar dúvidas no que se refere a autos de infrações que ora recebam. E também informações quanto quais as providências que estão sendo tomadas quanto aos vários requerimentos e indicações feitos por esta casa, por vários partidos, sobre a colocação de redutores de velocidade em nossa avenida. Plenário, vereador Tomar Leu, 27 de abril de 2015, Juscelino Moreira, bancada do PDT. Será isso, senhor presidente. Agradecemos a participação do vereador Juscelino Moreira, da bancada do PDT. Nesse momento, convidamos o senhor Nésio Bauerman, da bancada do PDT, para que faça uso da palavra. Quero cumprimentar a senhora presidente, colegas vereadores e a todos que nos assistem. Senhora presidente, trago comigo um requerimento, que passo a ler agora. O vereador abaixo firmado da bancada Partido Democrático Trabalhista PDT
vem na forma regimental a presença do plenário, reitero o que segue. Que a mesa diretora dessa Casa Legislativa se dirija ao Poder Executivo e este entre em contato com o governador do Estado, solicitando que seja cedido uma sala da Escola Estadual de Educação Básica Oswaldo Ritter, na localidade de Campinas, para que seja feita uma extensão do posto de saúde, o atendimento de uma enfermeira, efetuando pequenos procedimentos, como verificar pressão arterial e aplicações de injeções, e que ao menos uma vez por semana um médico possa efetuar consultas no local, poupando os residentes do deslocamento até o atual posto de saúde, facilitando o atendimento da população local, abrangendo também localidades vizinhas, como Esquina Bom Jesus e São Lourenço. Plenário, vereador Otomar Neumann, 27 de abril de 2015, Nézio Bauermann, bancada do PDT. Agradecemos a participação do vereador Nézio Bauermann, da bancada do PDT. E, nesse momento, convidamos o vereador Adair Damiani, da bancada do PMDB, para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, assistência. Senhor presidente, trago comigo uma indicação, um requerimento e um pedido de informação. Indicação. O vereador abaixo firmado da bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, vem na forma regimental a presença do plenário solicitado que segue. Que a mesa se dirija ao Poder Executivo, solicitando para que seja encaminhado projeto de lei municipal para a criação do Departamento Independente e Exclusivo de Administração do Setor de Água, dando poder de arrecadação e investimento em melhorias na distribuição hídrica do nosso município de Saldanha Marinho. Saldanha Marinho, 27 de abril de 2015, vereadora Adair Damiani, bancada PMDB. Requerimento. O vereador abaixo firmado da bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, vem na forma regimental a presença do plenário solicitado que segue. Que a mesa se dirija ao Poder Executivo, requerendo que seja informada a esta Casa o valor total do gasto com folha de pagamento mensal de todo o funcionalismo, sendo eles concursados, contratados, CCs, FGs, bem como insalubridades, horas extras e direitos adquiridos. Plenário, vereador Otomar Neumann, Saldanha Marinho, 27 de abril de 2015, vereadora Adair Damiani, da bancada do PMDB. Pedido de informação. O vereador abaixo firmado da bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, vem na forma regimental a presença do plenário solicitário que segue. Que a mesa se dirija ao Poder Executivo, solicitando para que seja enviada a esta Casa informação do projeto de lei legislativo número 01 de 2013, que altera a lei municipal número 299 de 11 de abril de 1994 e da outras providências. O referido projeto tem por finalidade ficar assegurado ao funcionário estatutário a promoção da mesma categoria funcional, através da criação de 5 vagas de 5 classes assim distribuídas, A, B, C e D. Relevando o fato que foi vetado o referido projeto pelo senhor prefeito municipal e derrubado o veto pelo pós-análise das comissões desta Casa e sancionada a referida lei pelo presidente desta Casa. Plenário, vereador Otomar Neumann, Saldanha Marinho, 27 de abril de 2015, vereadora Adair Damiani, bancada do PMDB. Senhor presidente. Agradecemos a participação do vereador Adair Damiani, da bancada do PMDB. Convido nesse momento o vice-presidente desta Casa, vereador Rodrigo Schneider, para que assuma a direção dos trabalhos. Boa noite a todos. Assumo a direção dos trabalhos e de imediato passo a palavra à vereadora Marilu Moraes. Boa noite, senhor vice-presidente. Cumprimento aos demais
membros dessa casa, colegas vereadores, aos que nos acompanham nesse plenário e a todos os que nos acompanham também via internet. Esta vereadora traz 4 requerimentos que passo a ler nesse momento. A vereadora abaixo firmada da bancada do PMDB vem na forma regimental à presença do plenário requerer o que segue: que a mesa diretora se dirija ao Poder Executivo requerendo que seja providenciado avaliação técnica e posterior colocação de lombadas na Avenida Silva Tavares e nas ruas Gomercindo Saraiva e Prestes Guimarães, coibindo assim o constante e abusivo excesso de velocidade que ocorre nestes locais. Tal medida se faz necessária e urgente, protegendo munícipes e trazendo tranquilidade a pais, alunos e toda a nossa comunidade. Plenário, vereadora Dulmar Neuwald, 27 de abril de 2014. Esta vereadora que vos fala do PMDB, Marilu Moraes. Requerimento. A vereadora abaixo firmada do PMDB vem na forma regimental a presença do plenário requerer o que segue: que a mesa diretora se dirija ao Poder Executivo requerendo que seja providenciado junto ao Departamento de Trânsito do município a demarcação para estacionamento oblíquo na rua Oliveira Salgado, em frente à Escola de Educação Básica Alfredo Ferrari e EMEI Pingo de Gente. Desta forma, se permitirá melhor organização e retirada dos estudantes, principalmente em dias de chuva, pois facilitará a chegada e saída dos veículos e aumentará significativamente as vagas nas imediações. Plenário, vereadora Dulmar Neuwald, 27 de abril de 2015. Requerimento. A vereadora abaixo firmada da bancada do PMDB vem na forma regimental a presença do plenário requerer o que segue: que a mesa diretora se dirija ao Poder Executivo requerendo que seja criada a Guarda Municipal. Tal medida administrativa se faz necessária para auxiliar a Brigada Militar no sentido de coibir ou evitar a violência em suas várias formas. Plenário, vereadora Dulmar Neuwald, 27 de abril de 2015. E, por último, o requerimento. A vereadora abaixo firmada do PMDB vem na forma regimental a presença do plenário requerer o que segue: que a mesa diretora se dirija ao Poder Executivo requerendo pedido de informação sobre cópia de todos os contratos que o Poder Executivo tem firmado ou firmou com pessoa física, tanto de prestação de serviço como de contratação de pessoal nos períodos de 2014 e 2015, e relação completa com o nome e o setor em que prestam serviço de todos os cargos comissionados, CCs, da atual administração municipal. Plenário, vereadora Dulmar Neuwald, 27 de abril de 2015. Vereadora Marilu Moraes, da bancada do PMDB. Seria isso, senhor vice-presidente. Obrigado, vereadora Marilu. Peço à vereadora Marilu que reassuma os trabalhos. Nesse momento, passamos ao grande expediente. Está com a palavra, neste momento, o vereador Nésio Bauerman, da bancada do PDT. Quero renovar os meus cumprimentos e quero dizer, senhora presidente, eu quero falar sobre o meu requerimento, onde existe em Campinas a necessidade de ter uma extensão do posto de saúde, já que favorece muitas pessoas de lá e para não aglomerar o número aqui no posto. E a gente sabe que funcionário dentro do posto de saúde lá tem bastante. Esse dia eu estive lá e estive contando, eu sei que todo mundo precisa trabalhar, mas tem 13 funcionários dentro do posto de saúde. Isso que eu contei, que não sei se estavam todos lá. Então eu acho que não teria problema de, pelo menos em meio turno,
deslocar uma enfermeira, ou 1 ou 2 dias por semana está em Campinas, e uma vez por semana um médico, fazer essas consultas para lá, para não, o pessoal não vir tudo parar aqui no postão. Eu tenho mais 3 assuntos para falar aqui nessa tribuna. No portal da transparência, para quem quiser ver os gastos, principalmente com transporte escolar, eu tirei uns dados hoje, está imprimido aqui, eu vou passar depois para cada vereador. Entre peças e serviços, na Marina Veículos, exercício 2013, foram gastos R$ 55.899,70. 2013, isso. Em 2014, R$ 49.568,63. No exercício de 2015, R$ 31.345,16. Isso forma um total de R$ 136.813,49. Numa oficina aqui em Saldanha, no exercício de 2013, foram gastos R$ 144.609. No exercício de 2014, R$ 212.916,23. E agora, já em 2015, R$ 82.544. Isso praticamente só em transporte escolar. Isso formando, no total, aqui em Saldanha, deu R$ 440 mil em 2 anos e 3 meses. O total disso tudo dá R$ 576.880. Sendo que, se comparado com a administração passada, o gasto disso aí já está mais do que o dobro. E com esse valor, daria para comprar 6 Fiat Ducato nova, com um valor de R$ 91.990, o valor médio dessa. Na FIPE, é o preço que está lá, R$ 91.990. Na autodemolidora Giruá, foi comprada uma caixa de câmbio completa por R$ 5.000 para transporte escolar. A gente sabe que não pode ser comprado, tem que ser novo. E foi ligado nessa empresa e eles não vendem essa caixa de câmbio nova. Então, depois eu vou passar esses papéis também para cada vereador. Outro assunto seria sobre as emendas. A gente pede para a gente arrumar emenda com deputados, mas tem uma verba do cheirinho aí que a gente sabe que faz aí, está um ano e pouquinho aí. Eu não vi acontecer nada ainda com esse dinheiro, o que vai ser investido, o que está sendo, se vão deixar esse dinheiro voltar. A do Peronte agora parece que foi começado essa semana, ou semana passada, e a do Jerônimo Guerra, que foi o passamento da Valchica. Então, eu não vi um metro de calçamento, eu não vi um metro de asfalto, eu não sei o que está acontecendo. Sobre segurança, gente. Segurança, esse dia eu e o vereador Juscelino fomos lá, tivemos uma conversa com o prefeito. O prefeito prometeu para nós que dali 2 dias ou 3 dias ele ia a Porto Alegre, ia tentar trazer mais efetivo para Saldanha. A gente sabe do que está acontecendo aí na praça, a gente sabe o que está acontecendo lá na vila, briga de facão, de foice, liga para brigado, não tem brigado de noite em Saldanha. A gente foi lá cobrar, né, e infelizmente nós temos uma Deus arana. E o prefeito não está dando jeito de tomar providência. Seria isso, senhora presidente. Eu gostaria de passar o resto do meu tempo para o vereador Juscelino, para fazer uso dessa palavra. Agradecemos então a participação do vereador Nézio Bauerman, da bancada do PDT, e convidamos então o vereador Juscelino Moreira para que use o restante do tempo cedido. Renovo minhas saudações e de imediato já agradeço ao colega companheiro de bancada, Nézio, pela cedência do seu espaço e também a presidente pela concessão de concedido esse tempo. E vou usar esse espaço, senhora presidente, para comentar um pouco sobre as indicações também
E também poder aqui colocar também o meu apoio às indicações dos colegas vereadores, inclusive a mais comentada durante os 2 mandatos foi a questão do trânsito. A gente sabe que existe legislação, o próprio CTB, que é o Código do Trânsito Brasileiro, a gente sabe bem disso que estou falando. Existem normas para se colocar redutores de velocidade ou lombada, né? Então tem medidas corretas que podem ser colocadas. Vamos a Santa Bárbara, que é a cidade-mãe, vimos lombadas na avenida, vimos lombadas nas laterais, porque isso daí não pode ter. É uma preocupação não só do PDT, não só do PMDB, mas do PP, do próprio PTB também, que não está hoje no dono da bancada, enfim, de todas as pessoas da nossa comunidade. A gente vê, nossa avenida ela é propícia e própria com a boa velocidade. A gente sabe disso, nem todo mundo respeita, inclusive os próprios ônibus, né, que fazem percurso nessa avenida. Graças a Deus que não aconteceu muitos acidentes nos últimos anos, mas estamos aí à mercê de poder acontecer alguma coisa. A gente pede a Deus que não aconteça e nós temos essa preocupação. E, inclusive, nessa parte também vinculada a essa questão do trânsito, a gente também teve a própria preocupação nesse sentido da questão da Jari. Eu, anos atrás, fiz parte do diretor de trânsito. A gente teve uma preocupação na época em poder colocar a própria ordem de trânsito em dia, com a organização do OTR, enfim, dos membros da Jari. Inclusive, houve mais de 1 ano e pouco com o auxílio da FAMURS para a gente poder conseguir ter aprovação no CETRAN, para a gente poder ter um alvará definitivo, para que a gente pudesse ter o convênio firmado, inclusive os próprios recursos das multas voltariam praticamente quase todos no município. E a gente está hoje há 2 anos e meio, o órgão de trânsito joga uns 6, 7 meses para um funcionário, não tenho nada contra eles, acho que todos eles merecem, só que a gente quer ver o setor funcionar. A gente quer dar esse auxílio. Por que esse auxílio? Para que nossos múltiplos consigam vir protocolar seus recursos caso aconteça alguma auto-infração e seja penalizado com multa. Hoje, nossa comunidade ainda não sabe dessa questão, que se receber uma multa, hoje ele vir na prefeitura procurar a Jari e protocolar o requerimento, vai estar em tempo hábil para ser julgado. Se não for julgado, automaticamente vai derrubar a multa. Se souber todo mundo dessa questão, ele automaticamente vai ser uma despenca de perda de recursos do município enorme. Então, hoje, automaticamente não temos nada funcionando na parte de trânsito. Isso considera-se renúncia de receita. A gente está preocupado, porque sabemos, todo mundo sabe, da situação financeira que se passa nos municípios, com essa queda de receita, enfim, questionável, mas, enfim, não podemos perder um centavo. Então, todas as questões a gente se preocupa, e a gente fala isso de cadeira porque já esteve à frente dessa pasta, sabemos a preocupação que foi, o sacrifício que foi para a gente poder ter essa aprovação. No final do mandato da administração passada, a gente conseguiu ter a liberação, da liberação final do CETRAN, dizendo que só bem salubridade estava apta, o convênio firmado, enfim, podia trabalhar tranquilamente, e os recursos destinariam maior para o município de volta com essa multa. Então, a gente preocupa com isso e a gente quer que funcione. Assim como eu também quero, acho que todos os vereadores querem que funcione, a comunidade quer que funcione. Então, é uma preocupação, por isso também fiz esse requerimento, pedindo essas informações, porque na verdade a gente não vê. Vejo hoje só, por conhecimento, existe um diretor de trânsito nomeado, mas não vejo a Jari constituída, não vejo o órgão de trânsito constituído, não se reunir uma vez, e que bom, ou sei lá se é ruim, se é bom, a comunidade não sabe até que ponto ele tem essa vantagem de vir protocolar um recurso, uma auto-infração no município de São Leão Marinho. Se for procurar o órgão de trânsito hoje em São Leão Marinho, vai protocolar o requerimento, mas vai correr de uma gaveta para outra, será onde vai ficar, vai para o departamento jurídico, vai na mesa do prefeito, do vice, enfim, mas não vai até o diretor, mas vai se parar onde? Infelizmente, vai perder o tempo hábil e pode ainda se derrubar tranquilamente essa multa. Mas isso é uma questão que nós temos que, com certeza, levantar aqui nessa casa para que, de repente, se consiga pôr em prática o funcionamento dessa questão da Jari e que também se consiga também ter esse retorno desses recursos. Então, isso é uma preocupação da gente. Quanto à questão, vereador Nésio, muito bem colocado o seu requerimento sobre a questão do posto de saúde na localidade de Campinas, na realidade, uma extensão. Muito boa na época da administração passada, João e Ricardo, a gente tinha esse trabalho, tinha funcionário, inclusive, lá
que trabalhava junto lá com os livros telefonistas, anotava pedido de serviço, uma vez por semana, automaticamente o prefeito ou o vice ia até lá, conversava com a comunidade, enfim, também ia médico, ia enfermeira, inclusive levava até medicamentos, se fosse preciso, os mais essenciais para entrega de medicamentos de pressão, enfim. A gente também, muito importante, se fosse acontecer também agora na administração do judicial, seria importante, as comunidades ganham com isso, não é questão de partido A ou partido B, é comunidade. Nosso trabalho é trabalhar pelo bem da comunidade, e se for acontecer isso aí, que se atenda-se seu requerimento, a gente com certeza ficará feliz, e é importante para todos os partidos, para toda a comunidade, com certeza. Quanto à questão, presidente, também, ocupando um pouco mais de tempo, me senti preocupado quanto a uma indicação que eu fiz aqui, quanto à questão do portão lá na Secretaria de Obras. Eu me preocupei muito, inclusive, dias atrás a gente conversou entre colegas lá e levamos essa preocupação para o senhor prefeito. O senhor prefeito, na hora, não sabia do detalhe, o fato ligou para o departamento de obras e pediu urgência. E, inclusive, na sessão passada, resolvi não vir pedir. Mas, inclusive, passei hoje, peguei meu carro, especialmente fui lá, entrei dentro do parque, larguei o carro, voltei, perguntei para o funcionário que estava lá, não vou citar o nome, está do mesmo jeito. O que me preocupa com isso é todo aquele patrimônio que está lá dentro, mas o maior patrimônio é a vida do funcionário que estava trabalhando. Dias atrás, fatos acontecidos, um funcionário estava trabalhando à noite, entrou 2 motoqueiros, um motoqueiro com 2 pessoas, adentraram dentro do parque de máquinas, o guarda, uma arma sem ter nada, até certo ponto, não sei se é melhor, não ter arma nenhuma, foi até a pessoa e entregou o que queria. A pessoa automaticamente olhou para o guarda, não sei se não quis fazer nada, do mesmo jeito que estava, só puxou a aba do capacete para baixo, desceu e foi embora e ficou rodando. Eles ligavam para a brigada com um efetivo menor, que não se tinha gente para vir, ficou aquela preocupação com o funcionário a noite inteira. Por quê? Porque o portão está aberto e não tem como fechar. Fui lá perguntar o que precisava. Na realidade, é um serviço bem prático, bem fácil. O funcionário foi colocado pedra, automaticamente as pedras taparam o corredor que passa, puxa o portão e automaticamente tem como puxar. Então, um serviço prático tem sido feito e se preocupava com o patrimônio que está lá, que é os veículos, com chave, pendurado. E a maior bem que está lá é a vida do funcionário, que está durante a noite trabalhando lá. Então, é uma preocupação, não é que crítica, não é nada, é uma preocupação que a gente tem, que a gente consiga levar junto também, que seja a minha maior, o que eu mais quero, acho que todos os colegas sabem, que seja resolvido isso, nos primeiros dias, que com certeza não é crítica, eu acho que qualquer um estaria preocupado na mesma situação também. Então, a gente trouxe isso aqui à tribuna para que de repente seja resolvido. É uma das mais a minha preocupação que se tem é pela vida do funcionário que está lá também, tanto como o patrimônio que está lá, que são aqueles veículos, tem vários veículos novos que estão lá, van, tem o próprio líder, os carros da agricultura, enfim, vários veículos que estão lá, que se chegar a entrar dentro, não é que não vai poder roubar, igual pode até roubar, mas pelo menos já vai ter um respeito, vai poder adentrar direto, e poder chegar direto no guarda, Seria isso, senhor presidente. Obrigado, Ernesto, pela parte. E a gente volta depois para falar um pouquinho mais sobre a identificação nas situações pessoais. Muito obrigado. Agradecemos a participação do vereador Juscelino Moreira, da bancada do PDT. E nesse momento convidamos para fazer parte do grande expediente o vereador Rodrigo Schneider, da bancada do PMDB. Declínio ao vereador Adair Damiani. Convidamos então o vereador Adair Damiani, da bancada do PMDB, para que faça uso da palavra. De novo, minha saudação. Eu gostaria, ao iniciar esse meu pronunciamento, eu fico contente com o vereador Juscelino se referiu lá no seu requerimento sobre a informação das indicações. Nós, vereadores, independentes de sigla partidário, somos julgados na rua por aquilo que é apresentado aqui na Câmara.
São 27 anos de município aqui em Saldanha Marinho, e o que a gente ouve lá fora, dos eleitores, que nunca um vereador apresentou projeto nenhum aqui na Câmara. E nós hoje somos testemunhas disso. E sempre nós levamos o nosso pensamento voltado para a sociedade. E infelizmente nós, os vereadores, enquanto nós não formos unidos e fizer a cobrança sem sigla partidária junto ao prefeito municipal, isso vai acontecer para sempre. Sei de quantas indicações o PDT, o PMDB e o PP apresentaram durante esse ano aqui, em todas as secretarias, e algumas que outras que foram olhadas para os vereadores. E todos os vereadores chegam junto às secretarias e dizem que está sendo encaminhado e nós já vamos para 30 meses de administração e a gente não vê isso acontecer. Por isso que eu fiz hoje o pedido de informação do prefeito municipal daquele projeto, e nós comentávamos naquela época que seria um bom presente para o funcionário público que o prefeito municipal nos atendesse naquele projeto que nós encaminhamos e que foi aprovado aqui por unanimidade na criação das classes para o funcionalismo público, pois nós já soubemos que uma parte do funcionário público, que é o magistério, os atende. Por que que os outros funcionários não podem usufruir de um benefício que é de direito dele e que faz muitos anos que o funcionário vem perdendo o salário mínimo? E nós, funcionários, o Juscelino que é funcionário, e a sociedade que conhece os funcionários, sabem do poder aquisitivo, do poder de compra que se perde todo ano do funcionário público. Está aí provado nos concursos públicos que a Prefeitura abre e nas seleções seletivas. Cada vez menos pessoas estão assumindo serviço público. Eu disse aqui há 2 anos atrás que em 10 anos o pior serviço que seria prestado seria o serviço público. Não chegou a 3 anos e eu estou vendo isso. E é por falta de mão de obra. O funcionário é chamado no concurso público, ele vem trabalhar na prefeitura e uma outra empresa ou alguma outra pessoa vem e tira o funcionário daqui para levar. E nós ficamos perecendo disso. E isso não é num setor, é em todo funcionário público. E nós, que já estamos há 20 anos, e o vereador Juscelino também é assim, nós damos a nossa vida trabalhando para a prefeitura. E hoje, por que que nós não fizemos a opção de deixar a prefeitura? Porque hoje o serviço público não deu garantia nenhuma. Nós vamos sair do serviço público com as mãos abanando, com o salário no final do mês, porque até isso nós não temos. Então, quando foi apresentado aquele projeto, e o senhor prefeito vetou, e voltou para a Câmara, e eu, como presidente desta casa, sancionei a lei, e voltou para a prefeitura, e nós nunca fomos informados do que está acontecendo. Por diz que o prefeito entrou com uma DIN. Senhores vereadores, não vamos olhar os partidos políticos, vamos olhar aquelas pessoas. Hoje, a maior fonte de renda do funcionário de Saldanha Marinho é a prefeitura. E os funcionários estão perdendo o poder de compra. Hoje, se nós fizermos uma análise, uma enquete do funcionário público, eu acredito que 95% dele está endividado. Ele está endividado por poder de compra. E lá, quando foi fundado o nosso município, a gente sabe quanto que valia o padrão 1 e de quanto ele valia hoje. E a perda foi por percentual. E nós estamos chegando de novo em 1º de maio, no Dia do Trabalhador, com uma notícia cada vez pior. Então, isso, senhores vereadores, quando eu comecei a me pronunciar aqui, eu falava das indicações. Isso é o vereador não ser ouvido.
Eu encaminhei também, lá em abril de 2013, um anteprojeto que criava o programa de crédito educativo. Nada, nem comentário. Vereador não tem vez, não pode opinar. Qual é a sensação, a credibilidade que o eleitor tem no vereador? Sabendo que nós aprovamos aqui mais de 100 projetos por ano, uma aprovação de 99% dos projetos que vêm de lá para cá. Qual é a valorização? O que adianta o vereador ser vereador, analisar o projeto do prefeito, votar a favor, o vereador bota uma indicação, bota um anteprojeto, bota um projeto e não é ouvido? Nós temos que ouvir, mas nós não somos ouvidos. E o senhor prefeito atual, e não é só culpa dele, mas ele foi vereador. Vocês já analisaram que todos os nossos prefeitos que passaram aqui em Saldanha já foram vereadores e já sentiram na pele isso que nós estamos sentindo hoje. Para nós, botar um projeto em prática, nosso hoje, nós temos que ser prefeitos. E analisem comigo se não é essa a verdade. Ou nós desistimos. Nós vim aqui para votar suplementação em projetos do prefeito, é um dever nosso. Mas é um dever nosso dar resposta aos eleitores que nos colocaram aqui. Sentamos várias vezes, colocamos das despesas que nós temos em saúde, das despesas que nós temos com máquinas, assim como o vereador Neto colocou agora há pouco. A gente não é ouvido. O departamento de água, na última reunião falei aqui, é impossível uma coisa funcionar, você arrecadar 10 e gastar 25. Não funciona. Não funciona. Mas foi o vereador que falou para o prefeito para criar um departamento de água. O que aguenta nos dias de hoje dá um prejuízo tão alto? E esse prejuízo, ele não é sentido no bolso, porque a nossa taxa de água é pequena. É na qualidade do serviço prestado. Nós atravessamos a nossa avenida e nós achamos um monte de vazamento que não tem solução a nossa rede de água. E nós não temos dinheiro para consertar. Esses são os tipos de coisa que os prefeitos não olham. E não é o atual prefeito que faz isso. Todos os que passaram por aqui têm um pouquinho de culpa. Que é um município que a gente não se organiza, não senta. E eu, que disse aqui, e o vereador Rodrigo me disse, que eu sairia daqui se eu não conseguisse unir o legislativo com o executivo. Eu acho que vai acontecer. Não adianta eu concorrer, ir nas casas, colocar meu nome à disposição e vir aqui passar um ano numa vitrine só para apanhar. Nós queremos ser vereadores porque nós queremos colaborar com o Saldanha Marinho. Nós, vereadores, o nosso vencimento no final do mês não dá quase para os vereadores sumir. Nós que estamos aqui, nós colocamos o nosso nome à disposição porque nós queremos ver o município progredir e nós não somos ouvidos. Essa é a minha indignação na política. Eu já me desfilei de partido por causa disso. Voltei na política e continuo vendo isso. Não adianta nós concorrermos por amor ao partido. Nós temos que passar pela Câmara de Vereadores e deixar a marca de opinião. É só isso que nós queremos. E podem achar que eu estou polemizando, mas não é. Analisem todos os vereadores daqui se tiverem seus pedidos todos atendidos. E sabem das necessidades que tem lá fora. Sai para o interior, vê defeito, vai para a Secretaria de Obras, vai para todos e vê que tem defeito. É claro que nós não vamos resolver todos. Mas é tão difícil a gente chegar num prefeito e dizer: parabéns, prefeito, eu lhe fiz um pedido e o senhor me atendeu. E isso não é nosso, isso nos é da oposição. Os vereadores do PT também não ouvem isso. E infelizmente, os vereadores da situação têm mais dificuldade ainda de cobrar do prefeito. Porque eu já fui situação. Porque se o vereador vier aqui cobrar a estrada do prefeito, o vereador da situação, no outro dia o vereador ele é cobrado por isso.
Como é que você, que é meu companheiro, foi lá? Isso é política, isso não é política. Enquanto nós continuarmos falando e não ser ouvido, não adianta nós falar. Não adianta nós falar. Senhores vereadores, vamos valorizar o legislativo. Vamos mostrar que nós somos vereadores de aprovar a lei e de ajudar o executivo e que o executivo ouça nós. Ele não está nos ouvindo. Assim como ouviu em outras vezes. Senhores vereadores, nós vamos chegar em 2016 e jogar o chapéu. E nós vamos sair daqui como mais uns vereadores taxados que não apresentou um projeto nenhum. Quero, senhor presidente. Agradecemos a participação do vereador Adair Damiani, da bancada do PMDB, que fez uso da palavra. E nesse momento convidamos, então, o vereador Adão Jusemar Altmaier, da bancada do PP, para que faça uso da palavra. Senhora Presidente, diretor Expediente Valdo, assessor jurídico, colegas, colegas vereadores, vereadoras, assistência que nós honramos com a presença, cumprimentar também a nossa comunidade que nós assiste através da internet, presenciei a sessão do Poder Legislativo e eu estava no meu banco observando as colocações dos colegas vereadores, nessa oportunidade, suas reivindicações, suas indicações, seus desabafos como vereador aqui nesta casa. E eu observava cada colocação, cada indicação, e eu ficava meditando nas colocações dos colegas. E a vida do vereador, ela é desta forma. Vamos reivindicando, às vezes somos atendidos, às vezes não somos. Trabalhei aqui já com um prefeito adversário político, companheiro, mas quando nós colocamos nosso nome para nós concorrermos, nós sabemos do compromisso que assumimos com a nossa comunidade. Eu vi as colocações do vereador Adair, as suas preocupações aqui nessa oportunidade, projetos que foi vetado. Eu me corria no momento, lembrança também, tive projetos aqui, também vetado por prefeito passado, projeto do Vale Perfeição. Pedia na oportunidade esse vereador para que se estendesse o Vale Refeição aos contratados, aos agentes de saúde, para que eles pudessem também ter o direito do Vale Refeição. Aqui aprovado por esta casa, e também o prefeito vetou, voltou, nós derrubamos o veto, e o prefeito nós ganhou na justiça, que não dava segundo a lei, que não podia. Então, vereador Adair, a vida do vereador, ele vai à luta, ele vai em busca das conquistas e muitas vezes não chega até o lugar em que ele queria chegar, o seu projeto. Mas nem por isso nós podemos desanimar. Nós podemos estar ao lado da população de diversas formas, trabalhando em prol dos seus municípios, trabalhando em prol das pessoas, sendo um funcionário do povo. Nós temos as condições também de sermos um funcionário da população de Saldanha Marim. Se dedicarmos também a eles, como eles se dedicaram a nós, nas urnas, nas eleições. Eu quero, nessa oportunidade, ouvir as colocações também do vereador Nésio, da
das suas reivindicações para o médico Campinas, boas colocações. Dizia o vereador Juscelino que na administração passada tinha lá em Campinas, não sei por que parou depois, um certo tempo, não sei por que motivo, e vamos nós, vereadores, irei falar com o governo municipal da forma que se pode colocar, precisa ir à consulta, precisa levar o medicamento para também a pessoa poder consultar, ter o seu receituário e poder ter o seu remédio lá, porque se não consultar lá e vir pegar o remédio aqui, também dá transtorno para as pessoas de lá. Sobre a segurança, eu vi colocações também muito bem colocadas do vereador, a preocupação e dos efetivos, por que da minoria de efetivos em nosso município? Por que a mudança a partir de janeiro? Então nós iremos usar essa tribuna e vamos ir ao governo do estado, vamos mandar ofício. Por que mudar, diminuir a segurança? Precisamos melhorar a segurança. E eu quero nessa oportunidade aqui pedir aos colegas vereadores da bancada do governo do estado, e nós também vamos, porque temos pessoas que fazem parte do governo, vamos cobrar e reivindicar, para que veja a forma, se é diminuição de salário para os policiais, vamos cobrar também, para que venham poder dar um salário digno a eles, para eles poderem dar a segurança em nosso município. E temos aqui vereadores da bancada do governo do estado, que eu tenho a certeza que irão, o próprio vereador Adair, a presidente desta casa, o vereador Rodrigo, que são do governo do PMDB. Nós queremos, na oportunidade, dizer que nós também do PP iremos, junto com os meus colegas, reivindicar e cobrar do governo segurança para o nosso município. As pessoas precisam ter a certeza que os governos colocam mais segurança nos municípios para dar mais tranquilidade aos nossos municípios, aos nossos agricultores e ao nosso povo da cidade. Então, nós vimos a oportunidade as colocações dos senhores, as reivindicações, requerimentos, cobrança aqui do vereador Négio, dos gastos. Nós vamos ir ao governo municipal, ver dessa situação, vereador Négio. Nós vamos a ele ver desses gastos e ver da sua desconfiança que o senhor colocou nesta tribuna, se é na oficina, no setor que for, nós vamos verificar. Nós vamos ver aqui, porque o senhor colocou na tribuna, com certeza. O senhor tem desconfiança e veio usar essa tribuna, e nós vamos, através da nossa bancada, convido os meus colegas para nós ir ver os fatos que o senhor veio e fez a denúncia aqui nesta Câmara. Nós vamos ver, aqui estão os nomes da oficina em qual o senhor colocou perante esta tribuna, e nós vamos ver da sua desconfiança que colocaste nesta oportunidade. Nós vamos ver os fatos em que o vereador tem colocado, e quando, como legislador, tem o direito de vir e aqui cobrar, e nós vamos cobrar dos órgãos competentes do município para ver desta situação. Pode ter a certeza que nós vamos ir fazer isso. Da avenida, aonde eu via vereadores também colocando indicações, o senhor Lombardos, aqui nós fizemos também. Vou convidar a minha bancada para que nós possamos ir junto ao prefeito, ver dessa situação, que nós possamos achar uma saída. Ou vamos fazer, ou então, se não vamos, vamos dizer que não vamos fazer. Mas nós vamos ver essa situação. Porque já nós viemos cobrando na administração passada, eu estava aqui cobrando. Agora estamos falando novamente dos quebra-molas. Vamos ver qual é a situação, qual é o motivo, se não dá para fazer,
ou dá para fazer, vamos tentar solucionar esse problema. Estacionamento oblíquo, a vereadora colocaste aqui, também já fiz essa indicação aqui nesta casa. Irei também reivindicar isso, vereadora, junto ao Executivo, e vejo que ali é uma necessidade. A gente tem os filhos também ali que estudam, e sempre estamos ali no colégio vendo da grande necessidade que tem do estacionamento oblíquo em frente ao nosso colégio. Falando em segurança, eu também fiz na oportunidade reivindicação aqui para vigilantes do nosso colégio estadual e na creche. Irei cobrar do Executivo. Vou falar com o senhor prefeito para que ele possa tomar as providências que nós temos vigilante na creche. Mas também venho aqui pedir aos vereadores do governo do Estado que também reivindiquem ao governo do Estado para que possa colocar vigilantes também no nosso colégio estadual para melhor segurança dos nossos filhos, dos filhos do saldanhense. Então nós vamos ir ao Executivo, vou falar com o prefeito, vou pedir à bancada que também nos ajude para nós tentarmos que possamos colocar também vigilantes nesses setores, que é de muita suma importância. Na creche tem as criancinhas e daria segurança mais para as crianças, para os professores e para os funcionários que ali estão. No colégio estadual, da mesma forma, segurança aos professores, às crianças, aos funcionários, todos que estão ali trabalhando em prol da educação de nosso município. É por isso que nós viemos, colegas vereadores, da nossa bancada, vamos falar com o Executivo para a creche municipal. E vamos pedir à bancada do governo do Estado, que está aqui, que também entre em contato e reivindique os vigilantes para o colégio estadual de nosso município. Então nós vimos aqui nessa oportunidade dizer aos colegas vereadores que nós sabemos do trabalho de cada vereador, das suas reivindicações, das suas colocações aqui, aqueles que os senhores colocaram nessa oportunidade, nessa tribuna. Nós vamos ir ao Executivo, ver das formas que se pode realizar as obras que necessitam. Eu via também a colocação do vereador Juscelino sobre o portão do Parque Mar. Amanhã mesmo estarei lá vendo esse portão para que seja consertado para poder funcionar ali. Pode ter a certeza, após entraremos em contato com o senhor, fez a sua reivindicação aqui nessa oportunidade. Então, senhor presidente, usamos o nosso espaço aqui para dizer para os senhores e senhoras que nós vamos ir ao Executivo, levar as reivindicações, levar os requerimentos, vamos conversar com eles, para que dentro da melhor forma sejam atendidos todos os vereadores, independente de cor partidária, que nós possa sempre pensar numa cor partidária que é tão linda, que se chama Saldanha Marinho. É isso, meus caros vereadores e vereadoras, que eu tinha para colocar nessa oportunidade, sabendo que cada vereador, ele tem a vontade, tem a garra e a luta de poder lutar para a sua terra, de lutar para a sua comunidade, de lutar para o seu povo, a qual confiaram nele nas eleições, depositando o voto para ele representar aqui no Poder Legislativo e fazer o melhor para a sua comunidade. Muito obrigado. Agradecemos a participação do vereador Adão Josemar Altemaia, da bancada do PP. E nesse momento, convido ao vice-presidente desta casa para que assuma a direção dos trabalhos.
Assume a direção dos trabalhos. De imediato passo a palavra à vereadora Marilu Moraes. Renovo nesse momento a minha saudação a todos e desse grande expediente passo a algumas colocações. Com relação aos meus requerimentos, eu fiz um pedido de informação nessa noite, requerendo informações quanto a contratos firmados com pessoas físicas no ano de 2014 e 2015, dos quais nós vamos encaminhar ao Poder Executivo para que seja providenciada a resposta, bem como também do número, nome e cargos dos atuais CCs do nosso município de Saldanha Marinha. É bom o vereador ir acompanhando os gastos que o município tem e o vereador recebe informações, pedidos, para que ele acompanhe os gastos que o município tem, principalmente quando começa muita contratação e as pessoas vêm até nós pedindo o porquê daquilo, quando muitas vezes não se tem o devido atendimento nas determinadas áreas. Então, nós estamos requerendo essas informações. Com relação à questão do estacionamento oblíquo, nós vemos que uma atitude foi tomada para que a frente da EMEI Pinho de Gente da Escola Alfredo ficasse liberado para as vans e ônibus. Foi uma atitude boa, não se pode negar, só que resolveu um problema e criou outro, porque tirou muito espaço para que os pais possam vir ali e pegar os seus filhos. Muitos pais têm que buscar as crianças pequenas e ali tirou muito espaço. Então, com esse estacionamento oblíquo em frente à praça, quando tu usaria espaço para 10 veículos, tu vai conseguir colocar, digamos, 20. É algo que não vai dar despesa nenhuma para o município, apenas um pouquinho de tinta e mão de obra, e vai se conseguir resolver uma situação bem desconfortável que está tendo ali. Principalmente agora, no período de inverno, de chuvas e frio, se os pais conseguem ficar mais próximos, conseguem fazer a liberação das vagas com mais facilidade também, para que outros venham e assumam o local. Com relação à questão das lombadas, eu já tenho requerido isso outras vezes também, e eu penso que, como é uma coisa que há muito tempo todo mundo pede, vereadores pedem, bancadas pedem, a população pede, é impossível que todos estejam errados e que as lombadas não sejam uma boa pedida para resolver tantos problemas. Se nós vemos em outros municípios que está acontecendo isso, dá para fazer, então não tem por que Saldanha Marinha não fazer também. Então vamos trabalhar para que isso aconteça. É uma minoria que não quer. E essa minoria é justamente aqueles que precisam ser educados para diminuir a velocidade dos seus veículos quando trafegam nessas ruas, que, como disse o colega, são um convite para alta velocidade por serem retas, né? Então, que se tome providências para que se faça avaliação, que se veja o que há de necessidade a ser feita para que se coloquem essas lombadas o quanto antes na nossa cidade. Com relação à questão da guarda municipal, em locais, em cidades onde isso já está acontecendo, tem auxiliado, tem vindo muito em auxílio das brigadas militares, das próprias administrações municipais, que é quem ficam com o problema da saúde, da segurança pública, e nós vemos que no momento em que se cria uma guarda municipal, cada município adequando a sua realidade, é óbvio isso, né? Isso vem trazer uma grande força à brigada do município. E isso é uma coisa que se pode fazer para começar a coibir os pequenos delitos e dali sim auxiliar para que coisas maiores e mais desagradáveis não venham a acontecer aqui no nosso município.
eu quero comunicar também que eu estive hoje à tarde em uma reunião com o diretor do Hospital Municipal de Saldanha Marinho e com a secretária de saúde deste município, onde eu fui tomar conhecimento de algumas situações que ocorreram nos últimos dias com relação à saúde aqui no nosso município. Indo lá e conversando com eles, eu cheguei e comuniquei que no domingo retrasado eu fui acordada às 6 horas da manhã, em pleno feriadão, né, no domingo de manhã. Não que isso tenha me incomodado, porque quando alguém nos liga no horário desse, sempre é importante. E eu fui acordada só para ser informada de um caso que ocorreu aqui, de um óbito no nosso município. E, mediante as informações que eu recebi nesse telefonema, nessa conversa, eu fui então conversar com as pessoas que estão mais próximas da situação e que poderiam nos dar informações mais claras a respeito disso. Com relação a esse fato, muitas queixas têm chegado para nós, vereadores, como tem chegado para mim, eu acredito que deva chegar também para os demais vereadores dessa casa, com relação à questão de saúde. E eu requeri, então, junto ao diretor, junto à secretária, para que eles levassem ao conhecimento do prefeito municipal alguns fatos que eu relatei e que nós, como município, e que pagamos mensalmente valores para o Hospital Beneficente de Santa Bárbara do Sul, para que o prefeito, com a sua autoridade de poder executivo, e ele que tem esse poder nas mãos, para que eles entrem em contato lá com o hospital, para que seja reavaliado, conversado com os médicos plantonistas daquele local, para que se dê mais atenção para os munícipes de Saldanha Marinho. Não é a primeira vez que sou procurada, porque muitas pessoas chegam lá e o médico sequer as toca. Elas chegam se queixando de dor, o médico sequer toca no local da dor para ter uma noção. Então, quem é que tem que cobrar isso? A pessoa que está lá sem dinheiro, que está lá desesperada, sofrendo? Não. Quem tem que cobrar isso é o Poder Executivo, é a Prefeitura Municipal através do seu prefeito, através da sua secretária, através do diretor do hospital. É eles quem devem entrar em contato com a direção daquele hospital, para que esse hospital, na pessoa dos diretores, converse com esses médicos, para que não venha acontecer esse tipo de coisa. Porque nós, comunidade de Saldanha Marinho, só no ano passado, pagamos para aquele hospital quase R$500 mil, para que se tenha atendimento para o nosso povo, para a nossa gente. Os vereadores dessa casa aprovaram por unanimidade esse plantão médico no Hospital de Santa Bárbara do Sul. Então, nós estamos pagando. Então, nada mais natural de que a administração municipal entre em contato e cobre isso. Cobre um atendimento. A paciente voltou com dor para casa, porque o médico nem sequer a tocou. Então, é necessário sim, e eu pedi isso hoje à tarde, assim como outros pedidos que eu fiz diretamente a eles, onde tivemos uma conversa muito séria e muito interessante. Mas esse caso de os médicos não estarem atendendo a nossa gente, simplesmente olhando para a pessoa, dando qualquer remedinho para a dor e mandando embora, não está certo. Porque nós estamos pagando e estamos pagando caro. Teve vereador da nossa bancada aqui dizendo que a média de custo de uma consulta lá é R$300. Então esse médico tem que atender bem. E se nós, como vereadores, formos lá, eles não vão nos dar essa atenção toda. Agora, se for a administração municipal, se for o Poder Executivo, quem está bancando, se for lá, eles vão ouvir. Porque olha a diferença que faz esse recurso que eles recebem. Não é pouca coisa. Então é merecido que se tenha atenção para a nossa população. E com relação a essa questão do plantão médico, já vieram me procurar também
porque teve pessoas que tiveram que ficar em suas casas com dor, esperando o horário, o dito horário de início do plantão médico em Santa Bárbara. Eu quero esclarecer a população de Saldanha Marinho aqui, que todos esses vereadores da casa aprovaram um projeto onde dizia claramente, a qualquer dia da semana, feriados, domingos, segunda a domingo, não importa, em qualquer horário. Então, se essa pessoa doente, e aqui eu estou falando para quem está me escutando em casa, se a pessoa está doente e essa pessoa não consegue ser atendida aqui no posto de saúde, essa pessoa deve requerer no posto que seja levada a Santa Bárbara, então, porque nós temos um plantão lá para atendê-la. Ela vai chegar lá, eles vão providenciar onde está o médico para que ela vá ser atendida. Então, você não fique em casa sofrendo dores, doente, mal, muitas vezes, porque informaram que tem que esperar até 20 horas, por exemplo, para ser atendida. E se não forem atendidos, eu digo para você que está me escutando, procure o seu vereador. Ele vai com você lá no hospital e vai resolver essa questão. Porque se você votou no vereador, ele tem que defender a sua causa. E se ele votou a favor do projeto, esse projeto tem que acontecer na íntegra como ele foi aprovado aqui. Se houve algum acordo por depois, algum acerto depois, não é responsabilidade nossa. Nós votamos no atendimento integral. Então, essa pessoa vai ser atendida em qualquer horário. Se ela não for atendida aqui, ela vai ser atendida em Santa Bárbara. Que procure o seu vereador. E se o seu vereador não lhe der atenção, pode me procurar. Não tem problema nenhum. E com relação às informações que os vereadores passaram aqui nessa casa, nessa noite, e que o vereador do PP relembrou, eu quero observar aqui que parabenizo também os vereadores que estão se informando, que estão acompanhando o site do Portal da Transparência, que estão analisando os números, porque já faz tempo que eu tenho pedido para que nós façamos isso, que nós já convidei os vereadores para que nós fôssemos lá no Parque de Máquinas também, para conhecermos todos os maquinários que lá estão e conversarmos com os motoristas e saber quando são feitas as revisões, o que é feito, porque não é uma questão de suspeita, é uma questão de questionamento. E assim como o vereador ali bem colocou, é uma questão de questionar, sim, valores altíssimos em gastos de veículos, e a maioria são veículos novos e que estavam em bom estado de conservação, sim. Então, com relação à questão também da presidente e de vereadores fazerem parte do mesmo partido do governo do Estado, nós estamos sim indo atrás. No mês de fevereiro eu estive pessoalmente em Porto Alegre entregando ofício para requerer de volta um brigadiano nosso que foi cedido e não nos devolveram. Essa semana eu já liguei de volta para tomar conhecimento. Está difícil sim deles se organizarem para conseguir tomar pé de toda a situação, porque é um estado, não é só um município, mas que eles estão vendo isso para nós e a gente não vai desistir não. Tem as emendas que os vereadores da oposição têm trazido e não estão realmente sendo utilizados, mas, diferentemente da bancada do PP, que na gestão passada era a maioria que não trouxe nada, nós estamos sim deixando de lado as siglas e estamos pensando sim no município e nos munícipes. Então nós estamos trazendo verbas, nós estamos já encaminhando e acompanhando todas as dificuldades do município e nós não vamos deixar de fazer isso, nós vamos continuar trabalhando nesse sentido. E parabenizo mais uma vez os vereadores e convido eles para que continuem o seu trabalho de se importar sim com a população, independente de muitas vezes a pessoa receber até algumas reprimendas públicas, mas isso não importa quando se está do lado da verdade e quando se está trabalhando em prol do bem comum. É isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Maria. Peço
vereadora Marilu que reassuma os trabalhos. Reassumo os trabalhos desta casa e passamos, nesse momento, à ordem do dia. E eu solicito ao diretor-geral do expediente que efetue a leitura do termo de acordo celebrado entre as bancadas, os líderes de bancada com assento nesta casa. Termo de acordo que fazem entre si os líderes de bancada com assento nesta casa para aconselhar o plenário para aprovação dos seguintes processos constantes em pauta. Projeto de Lei Municipal número 034/2015, 035/2015. E por ser expressão fiel da verdade, exala o presente termo de acordo em 3 vias de igual forma e teor. Plenário vereador Otomar Neumann, 27 de abril de 2015. Vereadora Maria Niora, líder da bancada do PP. Vereador Nésio Bauerman, líder da bancada do PDT. E vereadora Daír Damiani, líder da bancada do PMDB. Está em discussão o presente acordo. Está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Em contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Passamos nesse momento às explicações pessoais. E está com a palavra o vereador José da Silva Andrade, da bancada do PP. Convidamos então nesse momento o vereador Juscelino Moreira, da bancada do PDT, para fazer uso da palavra. Renovo minhas saudações. Senhor presidente, eu uso as expressões pessoais para comentar um pouco sobre a indicação que eu havia feito. E neste momento também vou aproveitar para comentar um pouco sobre esse projeto número 035, que a gente vem junto também já ao que nós falamos sobre a questão do trânsito, sobre a questão do vídeo monitoramento, que foi trabalhado pela administração em si. Está se fazendo uma redução aqui para que se possa, de repente, já trabalhar essa questão. A gente fica feliz que está andando, que a gente consiga ter esse vídeo de monitoramento que vai ajudar bastante a coagir, esses delinquentes que acabam provocando alguns delitos em nossa comunidade. Também, senhora presidente, quero aqui comentar um pouco sobre minha indicação, sobre a questão do requerimento que a gente fez aí sobre a questão de transporte. Já é de conhecimento dos vereadores, a gente sabe que Saldanha Marinho estará pela primeira vez na história sendo representada por uma equipe na Taça RBS de futsal, e a gente cabe aqui elogiar o trabalho que foi iniciado pelo Alisson, filho do nosso amigo Dico, juntamente com o Michael, o Leari. São as pessoas que fizeram frente nesse trabalho, levantaram essa questão, se reuniram e resolveram prestar essa homenagem a 2 pessoas que nos deixaram, o Alex e o Felipe, 2 amantes do esporte, 2 pessoas que encheríamos uma página inteira de elogios para essas pessoas. Com certeza, o mínimo que poderia se fazer era pela vontade do próprio Felipe, que falávamos dias atrás, antes de acontecer a sua morte. Um dia nos encontramos de nós unirmos juntamente e montarmos uma equipe em Saldanha Marinho, juntarmos força e colocarmos uma equipe na Taça RBS, que era um sonho dele disputar, e disse ele para mim que já comecei meu trabalho físico e esse ano quero estar em forma para jogar. Não vai estar conosco, mas vai estar representado sim, pela essa equipe que vai ser representado pela Esporte Clube Alex Felipe. E com certeza a gente podendo ajudar também, juntamente com o município, fez essa indicação, porque é com recursos próprios que eles vão trabalhar essa questão da equipe. Se tem valores altíssimos, vão se gastar, e a grande maioria dos recursos eles estão buscando através de apoio e patrocínio. Sei que a Câmara, senhora presidente, também está junto nesse trabalho, fiquei feliz em saber, a gente fica feliz que está junto, em nome de todos os vereadores, e a gente também sabendo e procuraram a administração, o município, por a dificuldade que estava se encontrando, acabou oferecendo e cedeu o ginásio para treinos, para jogos, inclusivamente a Copa também,
para que se busque um recurso, um fundo, juntamente nesse momento, para que também se possa custear as despesas de arbitragem, que são altíssimas. A própria inscrição é R$900, a taxa de arbitragem é 350 por jogo, então tudo isso gera custo, fora viagem, alimentação, então é um gasto enorme, para que não fique só na mão dessas 3 pessoas, que fique na mão de toda a comunidade que venha apoiar e prestigiar, e com certeza também estar junto. Se não ganharmos, tá bom. Se ganharmos, melhor. Mas com certeza estaremos ali, nós representando e homenageando essas 2 pessoas fantásticas e fabulosas, que com certeza teríamos várias homenagens para ser feita, mas de imediato foi uma das questões que foram levantadas. Então, por isso a gente fez esse requerimento, pedido para que, no momento não foi oferecido transporte por alguns motivos, mas a gente sabe que o ônibus sai para lá e para cá, levando outras entidades que devem ser levadas com certeza, e por que não, então, reforçar para que possa trazer, o ônibus possa levar ele. Então, por 5 minutinhos aqui, com certeza não vai ter problema nenhum, então a gente vem fazer esse requerimento, para que com certeza possa ajudar eles também nessa despesa. Senhor Presidente, quero aqui, então, antes de encerrar, agradecer ao vereador Gilmar pelo seu interesse, pela disposição de podermos ajudar nessas nossas indicações. A gente fica feliz, o vereador conta com a gente também. A gente não está aqui só para cobrar, mas também para elogiar a hora que for preciso. A gente não vem aqui cobrar porque somos oposição. Nós todos cobramos. Todos os vereadores, situação, oposição também cobram os seus pedidos, e nós com certeza também viremos aqui elogiar os que fomos atendidos. Acho que essa é a nossa preocupação, é a nossa intenção. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradecemos a participação do vereador Juscelino Moreira, da bancada do PDT. E nesse momento, convidamos para fazer uso da palavra o vereador Rodrigo Schneider, da bancada do PMDB. Passamos a palavra, então, para a vereadora Adair Damiani, da bancada do PMDB. Quero para a minha saudação, falar bem rapidinho sobre as indicações, pedidos de explicação e requerimentos que eu fiz. No momento que eu fiz a indicação para que o prefeito encaminhe o projeto do Departamento de Água, isso já tem sido todos os vereadores, daquele prejuízo que vem nos causando todos os meses na administração municipal. Eu acredito que nós criando o Departamento de Água, ele vai se sustentar. Ele não precisa dar lucro, mas ele tem que pagar as despesas e ter um caixa para que você faça os investimentos daí, que não precisa você tirar dinheiro do caixa da prefeitura para manter a água. A água é cobrada, só ganha mais muito. Eu acredito que se criando uma taxa baixa ainda, dá para você manter. É só a gente evitar tantos vazamentos e tantas pessoas que não estão pagando água, ou então com algum relógio estragado, coisa assim. Eu acredito que no momento que nós temos pessoas designadas a tempo integral nisso, nós vamos conseguir fazer água de Saldanha Marinho no mínimo impactar. Um direito de nós vereadores pedir explicação do projeto que foi votado aqui, o projeto que altera do projeto 299, é um direito de nós vereadores, o vereador José Mário colocou aqui, e é claro, vereador, que o senhor votou a favor. Na época, eu fiquei muito contente com todos os vereadores votando a favor disso, mas é um direito de nós vereadores ter essa informação que nós tivemos. Quando eu fiz o pedido também de informação, um requerimento, para saber do gasto com a folha de pagamento, eu acredito que nós, vereadores, temos todo o direito de saber o percentual total. Hoje, se nós entrarmos no portal de transparência, nós não temos o total da folha de pagamento. Então, nós não podemos sair criticando o prefeito que ele gasta demais, porque a gente não tem certeza. Mas de repente ele está gastando de menos ou demais, né? Aí ele não dá aumento porque não tem dinheiro, porque ele não quer gastar. Nós, vereadores, nós temos um orçamento na nossa mão, nós temos todo o direito para saber quanto que é gasto, mas o total, não só o padrão. Né? No portal de transparência ele não aparece o total da folha de pagamento, inclusive para os encargos do INSS, que tem
tem na folha de pagamento, que seja encaminhado para nós sabermos. Nós não temos direito de cortar salários, para cortar isso, mas o direito de saber para a gente indicar. Fiquei contente também que o vereador Jusemar veio aqui e concordou que a gente tem toda a obrigação de sair, de prestar serviço para a comunidade, e ele sabe dessas dificuldades. O vereador Jusemar é um dos vereadores que mais tem tempo por essa casa e sabe que aquilo que eu falei aqui não é nenhuma mentira. O senhor, como vereador, hoje na situação, antes em oposição, o senhor sabe da dificuldade de chegar até o executivo e o senhor sair de lá e atender. O que eu quis dizer aqui, que nós vereadores, é claro que todos nós trabalhamos. Mas a indignação que nos deixa para nós aqui, que nós vamos querer trabalhar junto com a comunidade de outras formas, como o senhor colocou aqui, e eu acredito e sei que o senhor faz isso, mas muitas vezes a gente vai até a comunidade nos faz os pedidos, a gente vai fazer o trabalho e vai com um balde e volta vazio. Muitas vezes a gente não consegue dar aquilo que a comunidade espera de nós. E nós, vereadores, o nosso lugar de cobrar o executivo é aqui e em seu gabinete. Não estamos aqui para promover prefeito, promover vereador nenhum. Nós simplesmente somos representantes do povo, assim como o prefeito é o chefe do executivo de Saldanha Marinho. Nós que somos cobrados diariamente na rua, é aqui que nós temos que fazer o nosso desabafo, é aqui que nós temos que buscar a solução e, é claro, sempre cobrar do prefeito. Sendo situação ou oposição, a nossa obrigação é ir buscar a necessidade da sociedade e não o prestígio pessoal. Essa é a minha. Agradecemos a participação do vereador Adair Damiani, da bancada do PMDB. E nesse momento convidamos o vereador Adão Jusemar Altmaier, da bancada do PP, para que faça uso da palavra. Senhor presidente, diretor, senhor jurídico, colegas vereadores, gostaria de mais uma vez cumprimentar também a assistência que nessa oportunidade veio presenciar a sessão, nossa imprensa, também o jornal Opinião. Queremos cumprimentar e agradecer a sua presença aqui, presenciando a sessão do nosso Poder Legislativo, da grande importância que tem uma sessão legislativa, aonde se vota projetos, se faz requerimentos, indicações, sugestões de vereadores. Aqui vem, dizia o vereador Adair, o vereador desabafa, é a importância de usar a tribuna, fazer a sua indicação, cobrar o seu projeto, é a importância da sessão legislativa dos representantes aqui da população. O vereador, representante do povo, exatamente aquilo que o vereador Adair dizia aqui na tribuna, e a gente, ao longo do tempo, aqui nesse Poder Legislativo, e sempre buscamos, de uma forma ou de outra, reivindicarmos, cobrarmos do prefeito. Estamos enganjados nessa batalha em prol do nosso município. Observava as colocações aqui da senhora presidente, que vamos também falar com o executivo, referente ao plantão, da cobrança de melhores atendimentos. Vamos também cobrar isso. Sabemos da grande necessidade que se tem um bom atendimento pelos os médicos que atendem o plantão em Santa Bárbara do Sul, onde as pessoas se deslocam para ali ser atendidas pelos profissionais, e a população tem o direito de ter um bom atendimento. O município está pagando, contribuindo para que seja esse bom atendimento. Nós vamos falar com o executivo para que verifique os atendimentos, os acontecimentos, fale com a direção do Hospital de Santa Bárbara, ver das formas como estão os atendimentos, e a população precisa ser bem atendida no setor desse plantão. E nós, a presidente aqui colocava para que as pessoas que lá estão cobrem do seu vereador,
é importante que a população cobre do seu vereador, mas eu quero dizer que nós somos vereador de todos, independente de cor partidária. Eu tenho a certeza que a população chegar em qualquer vereador daqui que representa a população aqui, independente de cor partidária, se votou nele ou não votou, eu tenho a certeza que cada um vai lutar por essa pessoa para ver o bom atendimento, enfim, ver o ser humano ser bem atendido. Temos esta obrigação como legislador e como ser humano também de ver uma pessoa ser bem atendida nesse setor. Vou também, retorno a dizer aos vereadores que a gente vai falar com o executivo referente às indicações, os pedidos de informações, tudo aqui nós vamos falar com o executivo para que, dentro do possível, atenda os senhores e as senhoras vereadoras aqui desse poder legislativo. Esta é a nossa meta, de ver o bom entendimento e o bom trabalho desse poder legislativo. Esta Câmara Municipal, então, por a gente estar há bastante tempo aqui no poder legislativo, mas olha, eu quero dizer aos senhores e às senhoras que sempre se teve um bom trabalho aqui nesse poder legislativo. Sempre se teve um bom entendimento aqui no poder legislativo. E eu fui presidente aqui, meus caros colegas, e nunca deixei de dizer, eu sendo vereador de outro partido, do trabalho bom que se faz no poder legislativo, através também dos funcionários que aqui trabalham. Nós sempre, eu fui presidente por os 3 mandatos do PP, e o Walter e a Marivone aqui trabalhando comigo, e eu sempre dizia, e eu sempre fui aquela pessoa, e sempre pedi a Deus que Deus nunca me tire a humildade. E eu sempre trabalhei aqui como presidente, e tive um bom trabalho desses colegas funcionários aqui do Poder Legislativo. E nós sempre procuramos num grande entendimento, que quando se tem um grande entendimento aqui, existe um grande entendimento da população. Senhor diretor. Muito obrigado. Agradecemos a participação do vereador Adão Semar Altemayer, da bancada do PP, e convidamos nesse momento a vereadora Ângela Facchimelo, também da bancada do PP, para que faça uso da palavra. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, comunidade de Saldanha Marinho, que nos prestigia nessa noite, Jornal Opinião, representado pela sua diretora Elisângela, também as pessoas que nos acompanham pela internet. Vereadora Daí, compartilho de suas colocações da forma de que nós, como vereadores, devemos admitir o nosso papel perante a comunidade, perante a sociedade em que estamos inseridos. Nós temos que admitir que nós somos limitados e que nós dependemos do poder executivo para que as coisas aconteçam. E para isso, talvez, de alguma forma, deva partir de nós mesmos, como grupo, como poder legislativo, para que aqui dentro também nós possamos estar em maior sintonia e mais unidos, para que juntos, como 3 bancadas representadas nesta Casa Legislativa, possamos ir até o Executivo com muito mais força, representando Saldanha Marinho aqui nesta Casa e por onde formos como vereadores da comunidade de Saldanha Marinho, para que juntos nós possamos sim conseguir alcançar aquilo que nós desejamos. Como uma sugestão, ouvindo e também como preocupada com aquilo que nós desejamos e talvez não aconteça como nós queremos, o mais rápido possível sempre, talvez nós tenhamos que nos reunir, além da sessão ordinária, talvez para que a gente converse informalmente, os 9 vereadores desta casa, para que juntos a gente possa ter uma união maior, uma sintonia maior, senhora presidente, talvez uma sugestão para que a gente possa
buscar um entendimento maior também aqui dentro, para que possamos cobrar também do Poder Executivo um retorno maior para as cobranças de nós vereadores. Não é da bancada A, da bancada B, da bancada C, é de todos nós, porque nós representamos Saldanha Marim. Eu acredito que é dessa forma que nós conseguimos obter um resultado maior. E para isso, nós precisamos também ser humildes e buscar aqui dentro também essa união para que a gente consiga um resultado maior. E dias atrás eu também estive preocupada, pode até se tornar redundante repetir aqui nesta tribuna, e a preocupação de todos os vereadores está sendo, além de várias áreas, mas principalmente a segurança, que todos aqui estão vindo nessa tribuna cobrar, e a preocupação é de todos. Dias atrás eu também estive em Porto Alegre, me reunindo com a bancada do Partido Progressista Estadual, que também faz parte do governo do Estado, e pedindo para que eles intercedam, participei da reunião da bancada, para que intercedam junto ao governo, pedindo para que olhem também pelo nosso município, para que tenham o retorno do efetivo da Brigada Militar. Nós sabemos quanto isso está influenciando na falta de segurança dos nossos munícipes e principalmente naquela instabilidade do ser humano se sentir bem e poder contar com alguém que possa ter uma segurança maior. Então, esse contato hoje nós não estamos tendo e, infelizmente, após a meia-noite, nós estamos sem essa segurança, sem o efetivo podendo trabalhar. E não é culpa daqui, do efetivo do município, e a gente sabe que, infelizmente, o Estado passa por dificuldades, mas também, devido a vários cortes em alguns setores, talvez na segurança não tenha sido feito da melhor forma para que reduza, principalmente num setor tão importante, uma área tão importante quanto a segurança pública. Outro fato, também fui reivindicar na questão de telefonia, pedindo informações que já havia feito aqui nessa casa e no ano anterior, buscando, com o resultado que houve na CPI da telefonia. Na época, ou então hoje, o secretário de Agricultura do Estado era presidente da comissão, para que buscasse um resultado e pudesse atender também as dificuldades que Saldanha Marim passa nessa área. Muito obrigada, senhor presidente. Um bom trabalho a todos. Agradecemos a participação da vereadora Ângela Taquinello, da bancada do PP. E nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião.